Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar a teoria do nosso livro de língua portuguesa e vamos encerrar aí com os processos de formação de palavras. Nós vimos na aula passada, na quarta-feira, alguns processos de formação de palavras principais, né? Processos de formação de palavras que estão lá no 8º capítulo do livro de língua portuguesa. E agora nós vamos ver os demais, certo? Páginas 389 e 390 e depois página 394 e 395. São as páginas aí que nós vamos utilizar aqui em nossa videoaula. Então você pode abrir o seu livro, acompanhar aí as páginas, marcar as partes importantes. Se tiver alguma dúvida, pode anotar também, pode participar do plantão, que acontece das 7 às 11 durante a manhã. Vamos lá? Nossa aula vai ser bem rápida, lembrando que nós já estamos aí no período de revisão. Hoje também nós já vamos começar a correção da lista de revisão, mas para você começar a corrigir é preciso que você tire foto e envie para o e-mail maxnayara@yahoo.com, ok? Vamos lá. Nós vimos alguns processos de formação de palavras lá na quarta-feira. Nós já vimos aí também a partir do livro de gramática esses processos de formação de palavras. Então agora nós vamos só concluir mesmo a teoria do livro de língua portuguesa. Outros processos de formação de palavras. Como vimos na primeira parte deste capítulo, a derivação e a composição são os processos de formação de palavras mais produtivos, ou seja, a partir desses processos de formação de palavras, a derivação e a composição, é possível um maior número aí de palavras, né? Eles são mais produtivos. Falando mais especificamente, a sufixação, a prefixação e a composição são responsáveis por aproximadamente 90% da formação de palavras no português brasileiro atual. No entanto, há muitos outros processos. Nessa etapa, veremos mais alguns que, apesar de mais restritos, são muito importantes. Próximo, redução. A redução é também chamada de abreviação vocabular. Consiste em formar palavras a partir da redução de uma palavra primitiva. As palavras formadas dessa maneira são muito comuns em situações informais, funcionando muitas vezes como gírias. Veja só, se eu pego a palavra apartamento e transformo em AP, não houve uma redução? Houve uma redução. A palavra era maior, houve uma redução da palavra. Por isso que o processo é chamado redução. A redução da palavra primitiva é imprevisível e não segue padrões definidos. Observe, Portuga é a redução de português. Mina é a redução de menina. Japa é a redução de japonês. Fla, de Flamengo. Flu, de Fluminense. Agora, onomatopeia. Onomatopeia nós trabalhamos geralmente quando estamos tratando de figuras de linguagem, né? Justamente porque é uma figura de linguagem sonora. A onomatopeia é a tentativa de reprodução do som. Quando você está fazendo a leitura de uma tirinha, por exemplo, e você encontra lá um balãozinho escrito toque-toque, você sabe que aquela palavra representa o som de bater numa porta. Então, a onomatopeia é um processo de formação de palavras na tentativa aí de reproduzir o som, certo? Veja só, onomatopeias são palavras formadas a partir da tentativa de reproduzir ruídos, vozes de animais, sons da natureza, etc. Exemplos: atim, cocoricó, cri-cri, miau, pocotó, reco-reco, tic-tac, zaz. Sigla. A sigla ela é muito encontrada aí no nosso dia a dia, né? Então, a sigla é uma palavra formada a partir da união da letra ou da sílaba inicial de cada um dos componentes da expressão ou título. Observe: Polícia Militar, nós temos a sigla PM. Sistema Único de Saúde, nós temos o SUS. Universidade de Pernambuco, UP.
a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Nós temos também a UFG, né? Que é a Universidade Federal de Goiás, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Então, nós temos diversas siglas aí no nosso dia a dia. Você pode prestar atenção em diversos textos que nós trabalhamos, né? Unesco, a FUNAI aqui, IBGE, enfim. É uma forma de facilitar e é um processo de formação de palavras também. Neologismo. A língua sempre está mudando. O português que nossos avós falavam não é o mesmo que nossos pais falavam quando jovens, que por sua vez é diferente do nosso. A todo momento, palavras nascem, neologismos, transformam-se ou morrem, arcaísmo. Por isso é comum e certo dizer que a língua é um organismo vivo que acompanha as demandas e transformações sociais. Por exemplo, o campo da tecnologia, com sua aparente infinita capacidade de inventar dispositivos, práticas e serviços, tem sido um espaço fértil para os neologismos. Então, neo é novo. Temos o neoclassicismo, que é o novo classicismo, neoliberalismo, novo liberalismo, neologismo, neo. Neo significa novo, então nós temos aí novas palavras. A nossa sociedade, ela vai se transformando com o decorrer do tempo. E a língua também, porque a língua é social. Então, da mesma forma que a nossa sociedade evolui, a nossa língua também evolui. E nós ganhamos aí algumas palavras novas, são chamadas de neologismos. Os neologismos, eles só são neologismos enquanto não são dicionarizados, tá bom? Depois que a palavra passa a ser oficializada, passa a ser dicionarizada, ela deixa de ser neologismo, não é mais nova, tá bom? E aí aqui fala também do arcaísmo, né? O arcaísmo é o contrário do neologismo. O arcaísmo é quando uma palavra deixa de ser utilizada. Nós não utilizamos mais. Por exemplo, voz-me-ser já é um arcaísmo. Nós não utilizamos mais voz-me-ser. Entre outras aí, dentre outras palavras que vez ou outra encontramos em algum texto literário, né? Ou algum texto muito formal, mas é arcaísmo, não é mais utilizada na comunicação. Aqui nós temos aqui, ó, aprenda mais arcaísmo. Chamamos de arcaísmo palavra ou construção antiga e fora do uso atual, utilizada apenas para se recriar uma época. Aqui nós temos, veja só, um texto. Macumbeiro moderno. Trago a pessoa amada em 3 tuitadas. Realizo trabalhos com farofa pronta, pipoca de micro-ondas e frango da padaria. Tudo sossegado. Baixo o santo por download. Atendo por Skype, Facebook e videoconferência. Basta estar conectado. O texto acima explora as palavras e os serviços digitais para reinventar, modernizando com o uso tecnológico. Uma prática bem mais antiga, a encomenda de serviços espirituais, o que gera certo contrassenso. Facilitar e simplificar rituais espirituais e, consequentemente, provocar o humor. É também possível formar neologismo de maneira produtiva e interessante, quando inventamos uma nova palavra para um significado já existente, como em inverdade, que significa mentira, ou quando uma palavra antiga ganha um novo significado, como em zebra, significando azar. O estado de neologismo é provisório, pois as novas palavras podem ser esquecidas ou podem ser incorporadas oficialmente ao vocabulário oficial, depois de consagradas pelo uso. Em ambas as situações, deixam de ser neologismos, tá? Se a palavra for incorporada à língua e for dicionarizada, ela deixa de ser neologismo. Ela não vai ser mais aquela nova palavra, aquele novo termo. E, ou se ela é esquecida, não é utilizada mais, também deixa de ser neologismo. O neologismo já foi considerado um vício de linguagem, com valor negativo, por ser visto como um desvio da norma padrão. Hoje não mais, pois as investigações linguísticas têm demonstrado que a formação de novas palavras é um processo saudável,
de manutenção da existência e da eficiência da língua, com vistas à expressividade. Agora, por fim, estrangeirismos e empréstimos linguísticos. O que é isso? Veja só, estrangeirismo já dá para ter uma noção, né? Uma palavra de uma outra língua que passa a ser utilizada na nossa. Vamos lá. Ao longo da história, o contato natural e inevitável dos brasileiros com outros povos levou a muitas mudanças na nossa língua. Como esse contato continua, as mudanças também continuam. Por exemplo, a língua portuguesa já recebeu muita influência do francês, porque era a língua mais poderosa. Agora, hoje em dia, é qual? O inglês, né? Então, se você observar, a nossa língua que nós utilizamos hoje, a língua portuguesa, ela é cheia aí de palavras estrangeiras. Isso não quer dizer, entretanto, que com o tempo deixaremos de falar o português brasileiro simplesmente porque utilizamos diariamente várias palavras de origem inglesa, por exemplo. Isso é um engano. A nossa língua mantém-se firme e forte, independentemente dos estrangeirismos e dos empréstimos linguísticos. O estrangeirismo ocorre quando utilizamos palavras de outro idioma nas nossas comunicações. Isso acontece ou por questão de status, ou sempre que a nossa língua não dispõe de formas usuais e correspondentes à palavra ou expressão estrangeira, que então passa a ser usada tal qual ocorre na sua língua de origem. Ou seja, os estrangeirismos não passam por qualquer mudança ortográfica. É o que acontece com palavras e expressões como fast food, ringtone, self-service, iceberg. Então, são palavras que vêm exatamente como é utilizada lá no inglês, nós passamos a utilizar aqui. Não há uma tradução, não há uma modificação nela. Já os empréstimos são palavras que, vindas de outras línguas, se adaptaram ao português, ou seja, foram aportuguesadas. Então, há essa diferença. Exemplo claro disso é o que ocorreu com o nome inglês stress, que designa uma doença relativamente nova. Nós o pegamos emprestado e o transformamos em estresse, que é português. Ou seja, a palavra foi emprestada e devolvida. O que se incorporou à nossa língua foi a forma aportuguesada, não a forma inglesa. Tanto é assim que hoje contamos com palavras como estressado, estressante, estressar, desestressante. As pessoas normalmente têm uma visão negativa dos estrangeirismos. Defendem que eles devem ser evitados ou mesmo proibidos, pois supostamente destroem a nossa língua e ameaçam a nossa identidade. Não é bem assim. O emprego de palavras estrangeiras na língua é um fato natural, dado o contato que temos com outras culturas. Não há risco a correr, pois, ao contrário do senso comum, essas palavras ampliam a nossa língua. Pensar que o português sofre ameaça de palavras estrangeiras é o mesmo que pensar que um bebê corre o risco de crescer. Tanto é assim que isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas não deixaremos de falar o português brasileiro por causa disso. Então veja só, é importante saber diferenciar, é bem simples aqui, né? A diferenciação entre o estrangeirismo e o empréstimo. No estrangeirismo, nós pegamos a palavra ou expressão exatamente como ela é e passamos a utilizar aqui em nossa língua, em nosso Brasil. Agora, o empréstimo, nós pegamos a palavra e aportuguesamos ela. Traduzimos, vamos colocar essa palavra aqui só para nós termos aí uma noção. Nós traduzimos para o português, né? Mas é exatamente aquela palavra que nós fazemos algumas modificações nela e aí sim ela fica aqui. Ele diz bem aqui, ó, e devolvemos, né? A palavra foi empregada e devolvida, porque nós pegamos aquela palavra, no inglês, por exemplo, fizemos uma forma dela no português, devolvemos a do inglês e ficamos com a nossa, portuguesa, certo? Então, essa é a diferença aí entre estrangeirismo e empréstimo linguístico. E nós ficamos por aqui em nossa videoaula a respeito aí do finalzinho
da teoria do livro de língua portuguesa, tá bom? Ficam as atividades, nós vamos fazendo aí no finalzinho já do bimestre, tá? Semana que vem, assim que nós terminarmos de corrigir a lista de revisão, nós vamos fazer as atividades, porque ainda nós teremos um tempinho aí, né, de aula. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, estou disponível aí no plantão, como eu disse. Até a próxima aula e bons estudos para vocês.